O que são as famílias? Neste primeiro vídeo de hoje, nós vamos falar sobre este conceito que vai nos acompanhar no decorrer de toda a matéria de psicologia familiar. Quando nós falamos sobre família, ao que nós estamos nos referindo? Abrindo aqui nossa apresentação. Então, na matéria de psicologia familiar, um primeiro conceito para a gente entender sobre o que é a matéria é o conceito de família. É muito difícil alguém ouvir a palavra família e não ter imediatamente e espontaneamente associações, seja lembranças, seja expectativas, ideais, seja experiências presentes, seja a imagem vivida de família, ou as concepções e valores sobre família. Quando nós ouvimos a palavra família, nos remete a experiências que vivemos, a ideias que temos, a modelos que nos são transmitidos ao longo da vida. Então, considerando como a palavra família é muito próxima das experiências e concepções que todos nós carregamos, para a gente poder pensar como são múltiplas essas experiências, como são múltiplas essas concepções e poder levar em conta essa multiplicidade na nossa compreensão, é importante a gente começar tornando plural. Quando a gente fala de família, necessariamente nós estamos falando sobre famílias, famílias no plural. E aí, o que são as famílias? Para falar das famílias, a gente precisa falar de relações. Diferentes formas de família envolvem relações. Como são as relações familiares? Quando a gente pensa nas relações familiares, os afetos são algo bem importante, a dimensão afetiva. Pensando na dimensão afetiva, nós podemos pensar em afetos como amor, o carinho, a cumplicidade, a afinidade, afetos de ternura, mas também uma série de afetos envolvidos também na questão de que afetar significa o que mexe com a gente. Afetar, o que me afeta, o que me mobiliza, o que mexe comigo. Então, assim como os afetos ternos, nós temos também os afetos hostis, as irritações, as raivas, as mágoas, as decepções, os rancores. Então, falar de afeto é falar que essas relações que nós estamos pensando, as relações familiares, elas geralmente não são indiferentes, não passam indiferentes. São relações que nos afetam. E a gama de afetos é muito ampla também. Lembrando que pensar sobre afeto é pensar sobre o que nos mobiliza, nos alcança, nos afeta. Então, as relações familiares precisam ser pensadas na amplitude de afetos. Muitas vezes a gente pensa nas famílias e fica restrita à ideia de consanguinidade, né? As famílias de sangue, essa expressão, né? Como se ser família seria, de alguma forma, ter um vínculo consanguíneo, ter um vínculo biológico, uma herança genética, né? Como se a família fosse necessariamente ligada a quem foi, que passou pela gestação, pelo parto, quem foi que gerou biologicamente, gerou, né? Então, irmãos que são de uma mesma herança genética, de uma mesma família consanguínea. É claro que as famílias envolvem
a consanguinidade. Pensar a consanguinidade é pensar uma série de experiências sobre como nós nascemos, como nós viemos ao mundo, como que as famílias se formam. É preciso considerar a consanguinidade, mas seria um erro pensar famílias como sinônimo de consanguinidade, né? As famílias, elas têm a ver com relações afetivas que, além de consanguíneas, podem se dar por uma série de outros motivos. Algo que a gente pode pensar é a convivência. As famílias são relações de pessoas que podem ser consanguíneas ou não, da mesma forma que elas podem conviver ou não. Mas essa dimensão da convivência, da proximidade, da escolha de viver junto, também faz parte das relações familiares. E quando a gente olha para as questões da convivência, para os prazeres da convivência e para os conflitos e atritos da convivência, a gente também se depara com questões muito importantes para pensar as famílias. Inclusive a questão da coabitação, pessoas que moram juntas. Como pensar, então, a dimensão afetiva, a dimensão do cotidiano, a dimensão das responsabilidades, dos compromissos, a dimensão dos conflitos entre pessoas que moram juntas? Nenhuma dessas palavras é suficiente para a gente pensar as famílias. E nenhuma delas é uma definição fixa. Então, pode haver família sem haver consanguinidade, pode haver família sem haver coabitação. Mas para pensar as famílias é importante pensar nos afetos, relações, consanguinidade, convivência e coabitação. Diante desse contexto, muito necessário para pensar as famílias, pensar as responsabilidades. São pessoas que, de alguma forma, se responsabilizam entre si, não necessariamente de uma forma horizontal, porque, afinal de contas, há as pessoas adultas que se responsabilizam pelos cuidados com as crianças, há divisões de responsabilidade entre pessoas adultas de uma mesma família, há as responsabilidades quando é necessário o cuidado de uma pessoa idosa, de uma pessoa que tem alguma deficiência, de uma pessoa em um momento de adoecimento, tem as responsabilidades cotidianas. Então, as responsabilidades fazem parte das relações familiares, assim como a organização dessas responsabilidades, a divisão dessas responsabilidades. Isso passa pelas questões financeiras, muitas vezes são as famílias esse centro da organização de como que vai acontecer o provimento, né, das mais diversas necessidades financeiras. As questões financeiras ultrapassam tudo, atravessam tudo, né? As questões financeiras, então, do que a gente vai se alimentar, onde é que a gente vai morar, como é que a gente vai se vestir. Então, ter a responsabilidade financeira é algo muito grande, a responsabilidade financeira pelas crianças, a responsabilidade financeira por adolescentes, a responsabilidade financeira por pessoas da família que dependem daquele trabalho, daquele provimento. Então, as questões financeiras fazem parte das relações familiares, além das questões financeiras na família, sobretudo com a convivência, com a coabitação, tem as responsabilidades pelo trabalho doméstico. Da mesma forma que financeiramente é preciso comprar o alimento, comprar as roupas, ter os gastos com a moradia, ter os gastos com a saúde, ter os gastos com a sobrevivência e os outros gastos, o trabalho doméstico é algo que acontece continuamente. Para haver alimentação, é preciso haver trabalho doméstico. Para haver limpeza, é preciso haver trabalho doméstico. Toda a manutenção de que roupas nós vamos vestir, de como é que nós vamos habitar, todo o preparo para o nosso dia a dia tem como plano de fundo o trabalho doméstico. Nada simples, né? Falar de família. Já estamos nessa dimensão das responsabilidades financeiras, da responsabilidade de tarefas domésticas e como que vai se dar essa divisão de tarefas, essa divisão de papéis. Qual é a responsabilidade de cada pessoa da família? Quais são os compromissos de cada pessoa da família? E desde quem vai lavar a louça até quem toma decisões que vão afetar toda
todos os membros da família, essa divisão de tarefas, ela vai envolver a importância do cuidado e como nesse cuidado não dá para a gente separar, como se as pessoas fossem indivíduos avulsos, né, separados entre si. Existe uma inter-relação, uma interdependência. Falar de famílias é falar de cuidado e falar como todas as pessoas precisam ser cuidadas. Todas as pessoas, em algum momento da vida, no início da nossa vida, para sobrevivermos, precisamos de cuidado. Em outros momentos da vida, de maior fragilidade, de maior vulnerabilidade, todas as pessoas precisam de cuidado. Essas questões que nós estamos falando, da alimentação, da limpeza, da moradia, da saúde, a educação, também são tarefas de cuidados. Falar sobre famílias necessariamente é falar sobre cuidado. E o que é que a gente percebe? Ups, escapou, né? Se tem tanta coisa envolvendo as relações familiares, responsabilidades, compromissos, deveres, atividades de cuidado, além da convivência e dos afetos, nas famílias é muito comum que aconteçam, é inevitável que aconteçam os conflitos. E quando a gente fala de conflitos, do mesmo jeito que afeto, geralmente a gente pensa em coisa boa, mas os afetos também, há os afetos hostis, os afetos de tristeza, de mágoa, de raiva, de irritação. Quando a gente fala de conflito, geralmente vem uma ideia ruim, de que conflito é algo ruim, mas não necessariamente, né? Na verdade, os conflitos, eles representam o fato de que há pessoas diferentes convivendo, há pessoas diferentes com diferentes perspectivas naquela relação. O conflito, então, deriva da diferença. Então, não é um problema quando há um conflito. O problema é quando há a intolerância ao conflito. Quando alguma perspectiva na relação é anulada, quando alguma voz na relação é silenciada, quando a experiência de alguém nessas diferenças que fazem parte da relação, essa experiência é apagada. Então, o conflito, embora tenha essa conotação mais tensa, mais negativa, é preciso pensar os conflitos, porque, afinal de contas, quando a gente pensa relações, a gente pensa diferenças. Falar de famílias é falar de conflitos. E também como as diferentes relações familiares vão lidar com esses conflitos. Falar de famílias é falar de ambivalência. Porque, como nós dissemos anteriormente nos afetos, não são relações indiferentes. São relações que afetam, são relações que mobilizam. E a ambivalência significa que pode haver coisas muito boas, mas também muito ruins. Pode haver muito amor, mas também muita raiva. Muita alegria, mas também muita tristeza. Muitas realizações, mas também muita decepção, né? E além desses muitas nuances entre esses polos. A questão é que a ambivalência, muitas vezes, ela é contida como se fosse algo negativo, como se fosse algo errado. E não, é justamente porque as pessoas importam, porque são marcantes, porque têm um papel significativo, que o amor está tão presente e as raivas também. Que as expectativas estão tão presentes e as decepções também. Falar sobre relações familiares é sobre ambivalência, e esse é um dos grandes desafios da nossa escuta em psicologia. Que haja espaço para os conflitos, que haja espaço para a ambivalência. Não é errado haver conflito e ambivalência. É preciso buscar formas de expressão, formas de lidar, porque haver conflito e haver ambivalência significa que há relações. Significa que existe uma relação ali e essa relação é de um teor afetivo.
Pode haver também, a família pode ser um espaço de agressividade, né? Uma das formas de resposta a esse conflito são as pessoas serem agressivas. A agressividade é uma resposta humana, é uma resposta de defesa diante de algo que a pessoa se sente incomodada, ameaçada. Mais uma vez, a agressividade precisa ser trabalhada para que ela não se torne violência. Porque na agressividade a pessoa manifesta aquilo que de alguma forma ela percebe como ataque, como ameaça. Já na violência existe a anulação do outro, da voz do outro, do direito do outro. Então a agressividade é algo que precisa ser trabalhado. Vendo ali que há conflitos, ambivalência e agressividade, a gente não pode esquecer que nas famílias há relações de poder, né? As famílias não são relações horizontais, são relações em que determinadas pessoas têm o poder de decidir por outras. Determinadas pessoas têm o poder de determinar as condições de outras. E esse poder, essa questão de exercer a autoridade, da obediência, tem um lado necessário, né, para organizar as relações, por exemplo, entre as pessoas adultas e as crianças, entre quem vai tomar as decisões naquela determinada área e tem a responsabilidade dessas decisões, e então exerce o poder. Mas é claro que a gente sabe que existem assimetrias no poder, que podem gerar opressões, que podem gerar essa anulação de quem tem menos poder. É preciso, então, para pensar as famílias, pensar o poder entre as pessoas. Chegamos, então, à questão das desigualdades. Quando a gente está muito acostumado a pensar nas famílias como essa esfera idealizada na questão afetiva, a gente esquece que existem, sim, desigualdades e que as famílias, elas não existem fora do mundo que nós vivemos. Elas existem no mundo que vivemos, existe, inclusive, um papel, uma expectativa de que reproduzam os modos de organização do mundo que vivemos. Então, as desigualdades entre homens e mulheres, as desigualdades entre as pessoas de uma forma geral, as desigualdades em relação às discriminações, aos preconceitos, às desigualdades em relação ao acesso a direitos, elas também se reproduzem no contexto familiar. Existe, então, vamos pensando assim, que a gente começa na esfera privada, que é historicamente mais associada à família. Mas não dá para pensar sobre as famílias sem pensar na esfera pública. As famílias também têm essa questão institucional, social, cultural, política. Tanto que falar sobre famílias, a gente nem consegue entender as relações familiares sem conhecer as leis que regem essa família. Né? O próprio casamento é regido por lei do divórcio, é regido por leis. Quando alguém nasce, tem a certidão de nascimento. Quando um casal com filhos se separa, é preciso haver o processo de divisão da guarda, de divisão de bens, de estabelecimento de pensão. Tudo isso é regido por leis. Né? Quando uma gravidez acontece, quando pode ser interrompido ou não a gravidez, quando o nascimento acontece, quando que ele é registrado, quais são os direitos e deveres em relação a essa criança, quem pode casar, quem não pode casar, quem pode adotar, quem não pode adotar, quem pode... Tudo isso é regido por leis, não vem de um impulso individual. Claro que pode haver a luta para que essas leis se transformem e não reproduzam desigualdades, mas não dá para pensar as relações familiares sem pensar as leis que nos regem. A dimensão da lei é a dimensão explícita, que está escrita, que está estabelecida, pode ser consultada. Mas tem também a dimensão das normas, que são aqueles parâmetros que regem, que atravessam as nossas relações, mas nem sempre são explícitas, nem sempre são ditas. Existem normas naquilo que é esperado, existem normas naquilo que será valorizado ou punido, aprovado ou reprovado, e a família é um caldo onde fervem as normas, né? Onde as normas se reproduzem.
É nas famílias que são transmitidos os valores, né, que se constituem as nossas referências em valores, valores que serão seguidos ao longo da vida, valores que serão conquistados, mas de qualquer forma, na família, havendo a formação, havendo a transmissão, a família como espaço de cuidado, espaço educativo, é das relações familiares que os valores serão formados, constituídos, um conjunto referencial de valores. Não são só as famílias que transmitem os valores, mas para pensar como os valores são transmitidos, como eles são assimilados, como eles são consolidados ao longo da vida, é muito importante pensar nas relações familiares. Famílias, então, estamos falando de família, estamos falando da dimensão social, sem dúvidas, da dimensão política. Não dá para pensar nas famílias sem pensar a dimensão política, dessa dimensão subjetiva, né, dos nossos valores, dos nossos afetos, de conflitos subjetivos, do cuidado subjetivo. Pensar as histórias familiares é pensar as histórias de como nos tornamos quem somos. Como cada pessoa se torna quem é. Falar de família é falar de subjetividade. A atenção à subjetividade, a escuta da subjetividade dificilmente pode acontecer de uma forma que avance sem a gente considerar as relações familiares hoje e a história das relações familiares. Nossa identidade, muito de como eu me enxergo, vem do olhar de quem cuidou de mim, o olhar das minhas relações primárias, muito de como as referências para eu me reconhecer, me ver eu comigo mesma, minha relação comigo mesma, a forma como eu me vejo, a forma como eu me reconheço, a forma como eu me identifico. Pensar nossas identidades é pensar a participação das nossas relações familiares e das nossas trajetórias familiares. Existe uma dimensão histórica aí, tanto uma dimensão histórica da minha história, né, a minha história de vida, a minha história individual, a história individual de cada pessoa nos vínculos familiares, a história de cada família, né, de cada grupo familiar, e também a história do que é chamado de família, o que é considerado como família, o que é reconhecido socialmente como família. As famílias, como a gente vê hoje, né, são historicamente muito recentes. Essa visão do casamento, do lugar dos filhos, da importância do cuidado com as crianças, das dinâmicas familiares como nós temos hoje, além de muito recentes, também passam por mudanças o tempo todo. Outras noções de família tinham muito mais a questão da propriedade, da decisão financeira, de acordo entre as famílias de origem para determinar um casamento, do que as expectativas da escolha por amor, por exemplo. Tinha muito mais uma expectativa de herança, de transmissão geracional, de perpetuação daquela família para a escolha de ter filhos, do que como as escolhas de ter filhos são vistas hoje. A ideia das famílias eram ampliadas, quem coabitava, quem convivia, quem era vista como parte daquele grupo familiar, tudo isso foi mudando historicamente. Falar de famílias, então, é não deixar de reconhecer desde a dimensão afetiva à dimensão histórica, toda a dimensão política e a dimensão subjetiva, todas as questões sociais que atravessam aquilo que a gente vive de forma muito útil. Falar de famílias é falar de muitas coisas e todas essas coisas são fundamentais para compreender como nos tornamos quem somos e como as relações são organizadas no mundo que vivemos. Para finalizar esse vídeo sobre o que são as famílias, né, eu vou partir de uma citação do conceito de família, deste livro que chama Família, Novos Conceitos, da Flávia Biroli. A Flávia Biroli, que é uma pesquisadora de Brasília, ela vai trazer o seguinte sobre o conceito de família. A noção de família pode estar profundamente ligada a afetos e sentimentos de diferentes tipos, que foi o nosso ponto de partida, né, para a nossa definição. As experiências que temos das relações familiares são singulares,
íntimas e fundamentais para a percepção de quem somos, isto é, para as nossas identidades. É muito difícil me perguntar quem sou eu, como me tornei quem sou, sem olhar também para a história das minhas relações familiares. Mas falar em família é falar de uma realidade social e institucional, profundamente política, tanto nos fatores que a condicionam, quanto em seus desdobramentos. Dos afetos, das identidades, reconhecendo a realidade social, institucional e política do nosso tempo. E assim a gente finaliza o nosso vídeo sobre o conceito de família.